aqui nessa terra. Amém, irmãos? Amém. Muito bem. Convido a igreja a se colocar de pé, tá? E vamos cantar um hino bem conhecido, acredito, de quase todos nós aqui. Vamos cantar o hino 33, A Esperança. Obrigada por essa oportunidade de dizer teu santo nome. Teu Senhor, que as tuas santas bênçãos possam ser derramadas nessa noite sobre cada um aqui presente e sobre aqueles que não puderam vir também. Por favor, Senhor, nós te suplicamos, esteja presente conosco. Abençoe a mensagem, que ela possa ser inspirada somente por ti. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Todos aqueles que quiserem para fazer os seus pedidos e os seus agradecimentos, tá? Eu queria ver quem é o primeiro aqui. O Senhor, que mais uma vez o Senhor nos trouxe aqui na sua casa de oração para ouvirmos a sua voz. Pedimos que o Senhor use o seu servo ou a sua serva que o Senhor escolheu para trazer a mensagem dessa noite. Que o Senhor também, que ouviu e anotou no seu santo livro os pedidos que aqui foram feitos, também receba a nossa gratidão, nossos agradecimentos que foram falados, e também aqueles que não foram falados publicamente, mas ficaram guardados no coração. Que o Senhor atenda segundo a sua santa e divina vontade. O
o Senhor também perdoe nossas faltas, pecados, imperfeições, e que o Senhor também nos ajude, nos use para levar a mensagem até a última pessoa, para que a sua volta aconteça. Pedimos essas bênçãos ao Senhor, não merecemos, mas pedimos nos méritos de Jesus. Amém. Amém. Esse mês de setembro, nós conseguimos, assim, pela graça de Deus, fazer com que os pregadores, né, os mensageiros, eles fossem assim, envolvidos com o clube dos desbravadores, né? E aí tem um privilégio, assim, dessa noite, ouvir uma mensagem do nosso irmão Victor, que ele é da igreja do Brooklyn, né? E é um amigo especial nosso aqui. Ele sempre vem aqui aos domingos, quando ele pode, ele sempre dá assim, uns conselhos de como sempre melhorar assim, o nosso clube, né? Até uma forma de brincadeira, eu falei que ele é o nosso CEO, né? Por tanto conhecimento que ele tem, e tanta ajuda que ele trouxe aqui para o nosso clube do Urso Prudente. Fico muito feliz em ter a sua ajuda aqui com a gente, tá? E é um privilégio ver você pregando, tá? Que Deus te use. Obrigado. Vou pegar aqui que fica mais fácil. Me convidou para falar um pouco mais voltado para os desbravadores, em especial por conta do mês. E eu estava com uma mensagem e eu tinha pensado sobre ela. E aí eu decidi fazer um convite diferente. Em vez de eu adaptar a minha mensagem para os desbravadores, hoje eu vou convidar a todos para entrar no nosso universo. Então a gente vai falar de algo que é 100% a realidade dos desbravadores também, mas é algo que todo mundo gosta. Então hoje eu vou falar com vocês sobre viagem. E a gente vai começar conversando, e aí eu vou encaminhar vocês e vocês vão entender de que viagem que eu estou falando. Tá? O tema da mensagem de hoje é viagem para uma nova terra. Então, quando a gente vê ali, logo no começo da Bíblia, Deus fala que a terra era sem forma e vazia. Então, era um espaço que a gente não tem uma definição muito boa. E aí, se eu perguntasse para cada um de vocês e falasse assim, olha, eu estou indo para fazer uma viagem, e falasse para você, a primeira pergunta que você me faz é, para onde a gente vai? Né? E aí eu te falo assim, a gente vai para um lugar que ele não tem forma e é vazio. Ele não tem como eu te explicar, ele não tem forma ainda, ele é vazio. A gente vai lá para desbravar esse lugar. E aí quase nenhum de vocês vai topar essa viagem comigo. Porque você não sabe como é. Quando eu falo que é um lugar sem forma e vazio, provavelmente a primeira coisa que você pensa é um lugar escuro, um lugar frio e sem nada para fazer, né? Então, muitas vezes não faz ali muito sentido. Só que todos nós gostamos de viajar, de conhecer lugares novos e até de revisitar lugares que a gente já foi. Então, viajar é algo que para o ser humano é muito legal. A gente tem sempre novas descobertas. A irmã falou que foi para a Bahia, conheceu pessoas novas, igreja nova, e ela pôde ali levar uma mensagem que ela não teria oportunidade de fazer aqui, provavelmente, porque eram pessoas que estavam ali para ouvi-la. E a gente vai entrar um pouco nesse universo. Então eu vou convidar vocês a fazer uma breve oração novamente. Oremos. Senhor, estamos aqui reunidos em Teu santo nome, e o Senhor se faz presente entre nós. Que o Senhor nos permita nos concentrar nesse momento na Sua mensagem, que possamos mais do que nunca nos aproximar de Ti e ouvir os Teus recados para nós, para que possamos ter uma semana santa e agradável na Tua presença. Abençoe cada um que está aqui, a família de cada um, que o Senhor fale ao nosso coração hoje. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então a gente vai falar um pouco dessa viagem, né? E aí, quando a gente vai viajar, a gente sempre pensa em algumas coisas. Então eu vou listar aqui algumas coisas que toda vez que a gente vai viajar, a gente pensa. Então a gente pensa primeiro ali no lugar para onde a gente está indo, né? Então eu penso se o lugar é quente, se o lugar é frio, que tipo de roupa eu vou levar, quais as informações que eu tenho sobre o destino. Então, se ele está perto, não está perto, se ele é longe, como que eu vou, o que eu preciso levar, que tipo de documentação que eu tenho que preparar. Tudo isso são características de uma viagem que a gente prepara. E aí eu vou falar algumas para vocês, deixa eu ver se eu lembro mais alguma. A gente pesquisa sobre a cultura, a gente avalia os custos dessa viagem, vê se a gente vai ter que ir de ônibus, se a gente vai ter que ir de avião, de acordo com a distância e assim por diante.
Só que tudo isso são viagens que a gente planeja aqui. Isso são viagens que eu estou falando de tirar férias, no caso dos bravadores, quando a gente vai fazer um acampamento e assim por diante. Isso não é uma viagem que envolve um preparo espiritual, é só uma viagem que prepara, muitas vezes exige um preparo mais físico realmente. E hoje o que eu vim falar para vocês não é sobre esse tipo de viagem, mas sim sobre uma viagem celestial que a gente está prestes a fazer. E aí eu vou convidar vocês a meditar um pouco sobre essa viagem. Então, Jesus deixou claro que ele veio aqui nessa terra, ele trouxe todo o ensinamento que ele tinha e deixou a sua mensagem, para que a gente pudesse levar essa mensagem para frente. Então, que a gente pudesse pregar e ensinar mais e mais pessoas sobre isso. Só que assim como ele veio essa primeira vez, ele prometeu que ele viria uma segunda vez. Que nessa segunda vez seria diferente. Agora não mais ele vem para estar entre nós no meio, para nos ensinar, para que a gente pudesse levar mais a mensagem. Mas dessa vez ele vem nos buscar. Aí sim para uma viagem. Que viagem é essa? Uma viagem eterna. Então uma viagem que a gente vai ali para Nova Jerusalém. E aí eu queria convidar vocês a refletir um pouco sobre essa viagem. Porque toda viagem eu preciso me preparar. E essa viagem não é diferente. Quando eu falo de uma viagem comum, eu penso sobre o lugar. E nesse caso eu vou pensar sobre o lugar também. Então eu vou pensar como vai ser ali, o que vai ter e assim por diante. Só que dessa vez, o responsável por essa viagem não sou eu. Não sou eu que estou organizando. Eu sou só a pessoa que, como vai numa viagem comum lá no guichê e adquire uma viagem e eu só sei para onde eu estou indo e o que eu preciso fazer para estar lá. Mas eu não vou ser o responsável por organizar ela. É como se eu entregasse tudo nas mãos de uma pessoa e dissesse: olha, você é responsável por organizar a minha viagem. Nesse caso, a gente está tendo o melhor organizador que a gente podia ter, que é Deus. Ele está preparando essa viagem para nós de uma forma única. Só que a gente também não pode simplesmente achar que a gente vai conseguir estar apto a essa viagem por qualquer coisa, porque ela é uma viagem muito especial. Então eu queria refletir com vocês sobre os aspectos dessa viagem. Então, por exemplo, eu falei sobre o lugar, né, como vai ser, e aí eu vou falar um pouco sobre o que a gente precisa. Qualquer um vai estar apto a fazer essa viagem, nesse caso? Não, eu preciso me preparar. Diferente de uma viagem física, que eu preciso me preocupar com os custos, o meu meio de transporte, o que eu preciso levar ou não, nesse caso, eu só preciso me preocupar basicamente com duas coisas. Porque o preço dessa viagem ele já foi pago. Então essa viagem ela já está adquirida. A primeira coisa é que eu tenho que escolher fazer parte dessa viagem. Isso é o mais importante, porque se eu não escolher fazer parte dela, eu vou perder. Porque paga ela já está. Então é uma opção minha de ir lá e escolher fazer parte dessa viagem. E a segunda condição é que depois que eu escolho, eu preciso me preparar para ela. Então eu não posso simplesmente escolher porque ela tem critérios. E eu não posso simplesmente querer fazer parte sem que eu tenha escolhido estar lá. Então esses pontos são muito importantes e aí a gente vai falar um pouco sobre eles. Eu vou ler um trecho aqui para vocês que está lá no capítulo 7 do livro Vidas e Ensinos de Ellen White. Ele é um trecho um pouco longo, mas eu vou ler aqui uma parte para vocês. Puséssemos então a observar as coisas gloriosas fora da cidade. Vi ali casas belíssimas, que tinham a aparência de prata, apoiadas por 4 colunas entremeadas de pérolas preciosas, muito agradável à vista. Destinavam-se à habitação dos santos. Em cada uma havia uma prateleira de ouro. Vi muitos santos entrarem nas casas, tirarem sua coroa resplandecente e pô-la na prateleira, saindo então para o campo ao lado das casas para lidar com a terra. Não como temos de fazer com a terra aqui, absolutamente. Uma gloriosa luz lhes resplandecia ao redor da cabeça, e estavam continuamente louvando a Deus. Vi outro campo, repleto de todas as espécies de flores, e quando as apanhei, exclamei: elas nunca murcharão. Em seguida vi um campo de relva alto, cujo belíssimo aspecto causava admiração. Era uma vegetação viva e tinha reflexos de prata e ouro, quando magnificamente se agitavam para a glória do Rei Jesus. Então aqui a gente está vendo um trecho do Espírito de Profecia que ele descreve exatamente o lugar para onde a gente está indo.
Então vocês imaginem ali que ele descreve um lugar que tem colunas de pérola, que ele tem prateleiras de ouro e que a relva brilha como prata. Então imagine nós como humanos, se a gente pudesse pegar uma casa e montar desse jeito. Se a gente pudesse colocar ali dentro de uma casa as prateleiras de ouro, fazer um jardim que as plantas fossem como prata e a casa fosse inteira de pedra, por exemplo. O quanto seria difícil, o quanto custoso isso seria para a gente. Só que aqui, hoje, a gente vai ver justamente o contrário. Essa viagem é para um lugar santo, para um lugar perfeito, onde a gente não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento, a gente não vai ter mais nenhum tipo de preocupação lá nesse lugar. E ele é um lugar que ele é gratuito para a gente. O preço dessa viagem já foi pago. Então, diferente de outras viagens, nesse caso a gente não precisa se preocupar com isso. E aí vocês vão me perguntar, mas se é uma viagem tão boa, tão especial, e já está pago, eu só preciso aceitar, por que a gente não aceita, né? E muitas vezes a gente fica relutante com isso e acha que o preço que a gente precisa pagar é muito alto, porque o ser humano ele tem uma característica que é dele. A gente não aceita nada de graça, isso é da nossa natureza humana. Então muitas vezes a gente recebe algo e a gente sempre fica com aquela sensação de que eu ainda estou devendo. Então quando eu chego para vocês e digo assim, olha, a gente tem uma viagem, é uma viagem santa, é uma viagem perfeita, a gente vai para o melhor lugar do mundo, de toda a história está sendo preparado para nós, e a gente só precisa embarcar nessa viagem. Nós como seres humanos, com o pensamento finito que a gente tem, a gente não consegue imaginar o quão importante isso é, e ainda em contrapartida isso ser de graça. Então, para a gente como humano isso é muito difícil. Só que foi o que Deus deixou muito claro, e Ele trouxe para nós através da Bíblia, que a gente não precisa se preocupar com esse preço, porque Jesus já pagou esse preço para nós. Então, Ele voltou para lá para preparar esse lugar para nós. E Ele hoje está terminando de preparar esse lugar. E a gente acredita que muito, muito em breve a gente vai poder embarcar nessa viagem. E que muito em breve a gente vai poder ver Jesus voltando para nos buscar para essa viagem. E a gente só precisa então aceitar e se preparar. Então aceitar, quando a gente manifesta de forma pública a nossa aceitação, é quando a gente realiza o nosso batismo ali. Só que muitas vezes o nosso batismo, ele não é essa aceitação. Às vezes o batismo é a forma pública de demonstrar. Só que muitas vezes quando a gente se batisma, a gente ainda não confirmou essa passagem para lá. Não no seu íntimo. Muitas vezes você se batiza, só que ali no seu interior você ainda não se preparou perfeitamente para essa viagem. Então ali no batismo você inicia esse trabalho. E aí dali para frente você tem uma missão de sim se preparar para essa viagem. Então, o que eu vim para falar com vocês hoje é sobre isso. Eu queria convidar vocês a ler agora um verso que está lá em João, no capítulo 5, no versículo 24. E eu leio assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então nesse verso, a gente vê exatamente isso. Se a gente acreditar, a gente vai entrar nessa condição de não mais morrer, mas sim ter uma vida eterna. E aí eu pergunto para vocês, então, se a gente está se preparando, vai para esse lugar, quem vai morar ali com a gente? E esse lugar é um lugar muito especial, porque esse lugar ele foi preparado de uma forma única, como nunca antes. Só que Deus só vai permitir que algumas pessoas possam estar lá. E essas pessoas, Deus fala ali, por exemplo, em Mateus 10, 22, que são aqueles que perseverarem até o fim. Esses sim serão salvos. E depois em Isaías 62, 12, a gente lê ali que são os vencedores. Então, não é um caminho fácil, não é um caminho tranquilo, é um caminho que exige sim esforço. Ele não é impossível, ele está sim ao nosso alcance. Se a gente se dedicar, se a gente se envolver na causa de Deus,
Ele tem tudo para nos abençoar e facilitar sempre a nossa parte, que é justamente estar próximo de Deus o suficiente para que a gente possa estar ligado a Ele, para que isso não seja algo difícil, porque vai contra a nossa natureza humana, mas Deus está ali ao nosso lado para nos apoiar. Ele veio aqui, viveu aqui conosco, e Ele sabe, Jesus sabe tudo o que o ser humano passa quando ele vive aqui, toda a influência que a gente sofre, todo o mal que a gente está fadado a sofrer por conta do pecado. E Ele tem e sempre nos apoia para que a gente supere isso, que a gente possa perseverar, que a gente possa se manter firme na fé, mesmo tendo todas as dificuldades. Então Ele está à nossa disposição, Ele está ao nosso lado para nos apoiar, para nos fortalecer, para superar todas essas dificuldades. E que a gente possa então assim se preparar, para que a gente possa então muito em breve com Ele viajar. E aí, eu convido vocês a refletirem sobre esse aspecto. A gente muitas vezes está no nosso dia a dia e a gente simplesmente está só vivendo, e esquecendo que a gente tem um propósito muito maior. Não quer dizer que a gente não vai ter coisas boas aqui na Terra, não quer dizer que a gente não vai viver coisas boas. A gente vai. Só que acima de tudo a gente está aqui para se preparar para essa viagem. Então, às vezes a gente fica refletindo e deixa algumas oportunidades passarem de se preparar para isso. Muitas vezes a gente acaba se distraindo com nossos afazeres, com o trabalho, com o estudo, com diversas outras coisas, e esquece que tudo isso é importante, mas tudo isso é importante para cá. E que acima de tudo isso a gente precisa se preparar para estar junto com Deus, muito em breve. Então, tudo que a gente for fazer, que a gente possa lembrar que quando eu estudo, eu estou estudando para me aproximar mais de Deus. Quando eu trabalho, que eu estou trabalhando para ficar mais próximo de Deus. E se isso não está acontecendo, não tá sendo útil para que eu me prepare para ver Jesus em breve. Então, o Humberto falou ali, agora há pouco, que a gente tem que fazer da nossa casa uma pequena igreja, do nosso trabalho uma pequena igreja. A irmã foi para outro estado, conheceu outras igrejas e ela levou a igreja aqui, do Jardim Prudência, para lá. E é assim que tem que ser, na minha casa, no meu trabalho, com os meus amigos, onde quer que eu esteja. Para qualquer lugar que eu for, é como uma viagem. Só que toda viagem só vai fazer sentido se eu estou me preparando para a maior viagem. Não faz sentido eu falar para você que eu vou me preparar para viajar para São Caetano, se alguém me convidar para viajar para Londres e eu não me preparar. Então, eu tenho que ir me preparando aos poucos para essa maior viagem que eu vou fazer. E isso não vai vir de uma hora para outra. Eu vou ir construindo aos poucos. Mas para isso, eu preciso sempre lembrar que cada atitude que eu fizer, eu tenho que fazer ela pensando nessa viagem. Que eu tenho que ter as atitudes corretas no meu trabalho, que eu tenho que ter as atitudes corretas em casa, com a minha família. A nossa família é a nossa primeira igreja. Então, ali é onde eu vou falar primeiro de Jesus. Então, muitas vezes, se eu não consigo falar de Jesus em casa, dificilmente eu consigo falar fora dali. Então, o nosso lar é algo muito sagrado, é algo muito importante. E o inimigo, ele sabe disso. Não é à toa que vira e mexe a gente tem ataques cada vez mais ferozes aos lares, às famílias, aos relacionamentos. Porque ele sabe disso. Porque é ali, no conforto do nosso lar, da nossa família, que a gente começa a criar esse sentimento, esse preparo para essa viagem. Então, queria convidar vocês a refletirem sobre isso. E aí eu vou fazer algumas perguntas aqui para vocês. Qual de vocês que não queria estar entre esses vitoriosos está ali na certeza de que vai estar entre os vencedores, que estarão ali abraçando Jesus, vendo Jesus de perto? Ninguém em sã consciência diria que não queria estar lá. Com certeza todos farão planos de estar lá. Então só que a gente precisa se preparar hoje. Eu não posso esperar nem um minuto a mais. A gente precisa começar a se preparar de fato hoje, porque isso é muito importante. De fato é a nossa maior viagem. A gente lê ali no Espírito de Profecia que Deus está preparando um lugar com prateleiras de ouro, paredes de pedra, mar de vidro. Imagine só como deve ser esse lugar. Se a gente às vezes vai aqui para lugares
que a gente tem um contato um pouco maior com a natureza e a gente já fica impressionado, a gente já fica, se sente ainda mais perto de Deus. Então, como não pensar que para essa viagem eu quero fazer todos os planos de estar lá? Então, por que não pensar em estar ali dentre as pessoas que vão receber a sua coroa de ouro? Com certeza, o que menos importa nesse quadro, nesse cenário que a gente está pintando, são as pedras preciosas, os materiais preciosos que a gente tem aqui hoje. Porque ouro, prata, hoje ele tem muito valor. Ali no céu isso vai ser o menor dos nossos problemas, porque isso a gente vai ter. Só que para eu estar lá, e até o ouro passar a ser algo tão comum para mim, eu preciso me preocupar com algo muito maior, que é querer fazer parte dessa viagem. E para isso eu tenho que aceitar o sacrifício de Jesus e transformar isso de uma maneira na minha vida que ele possa impactar a mais e mais pessoas. Amém. Então, queria convidar vocês a refletir. Eu vou encerrar só com um verso. Está lá em Salmos, no capítulo 45, verso 15, que diz o seguinte: serão dirigidos com alegria e regozijo, entrarão no palácio do rei. Então aqui, o salmista está falando sobre outra coisa, mas eu vou aplicar esse verso para a nossa viagem. Que a gente hoje possa começar, mais do que nunca, a fazer planos, a se preparar para estar nesse palácio junto com Jesus. Imagina você poder abraçar, conversar com Jesus, perguntar para ele tudo o que ele passou, como foi, perguntar ali, conversar com os discípulos, ter um diálogo com Moisés, como foi passar ali pelo Mar Vermelho, todo aquele tempo andando em busca da Terra Prometida. Então, que a gente possa hoje aceitar esse convite dessa viagem, e que a gente se prepare mais do que nunca, porque ela está batendo a nossa porta. E como eu disse para vocês, o preço dela já está pago. A gente só precisa aceitar e se preparar. Então vou convidar vocês a orar para a gente encerrar. Oremos. Senhor, obrigado porque o Senhor foi tão maravilhoso em nos preparar algo tão especial. O Senhor sabe que nós jamais merecemos. O Senhor sabe tudo aquilo que fazemos. Mas acima de tudo, o Senhor sabe o nosso valor. O Senhor sabe o valor que nós temos para Ti e aquilo que carregamos que ninguém mais vê, Senhor. O Senhor sabe que estamos passando aqui nessa terra por momentos difíceis. O Senhor sabe que muitas vezes nós somos negligenciados, nós somos excluídos, nós sofremos de todo tipo de mal, somos atacados por doença, por tristeza, por mágoas e ressentimentos. Só que o Senhor também sabe o valor que ninguém mais vê em nós. Independente de tudo que passamos aqui, o Senhor vê o que ninguém mais vê. Que o Senhor toque o nosso coração, o Senhor esteja conosco, nos permita nos aproximar mais e mais de Ti, para que possamos nos preparar de uma forma única para essa viagem. Amém. Que possamos viajar contigo para as mansões celestiais muito em breve, e que possamos preparar mais e mais e mais pessoas para estar conosco lá. Que possamos levar toda essa igreja, Senhor. Que o Senhor a receba de braços abertos na Tua volta. Que todos aqui possam estar preparados e cada um consiga levar consigo sua família, seus irmãos e todos aqueles que estão próximos a nós. Nos permita fazer esse trabalho para Ti. É o que te pedimos hoje, em nome de Jesus. Amém. No domingo, o pastor Ismael pregou muito parecido com o Victor aqui. Ele pregou sobre o céu, né? E naquele dia ali eu quase não dormi à noite assim. Falei, nossa, a gente está muito próximo de ver tudo isso que o Victor está falando, que o pastor falou também, de acontecer. Eu sinto assim no meu coração que nós podemos estar vivendo a última geração. Nós vamos ver Jesus Cristo voltando. Amém? E possamos nos preparar, tá? Para esse grande dia. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar um hino. Não, vamos cantar um hino do Inário. Vamos cantar um hino 468. Quase no lar.
Irmãos, nós estamos quase no céu. Possamos nos preparar, tá? E possamos fazer desse hino uma verdade para nossas vidas. Lindo hino, né? Estamos quase no lar, irmãos. Vamos nos manter firmes, né? Vigiando e orando. Senhor, obrigado porque o Senhor esteve aqui conosco, que o Senhor permaneça na nossa presença. Permita que possamos voltar em casa em paz, para casa em paz e em segurança. Abençoe o restante de semana de cada um dos seus filhos que está aqui e aqueles que não puderam vir, que estão em casa, e todos aqueles que precisam da tua santa bênção para se recuperar, que estão com qualquer problema de saúde e qualquer dificuldade. Que o Senhor esteja com cada um, com a família de cada um que está aqui e os irmãos que não puderam vir. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tome posse do perdão de Deus, vou vivendo aqui, sem justificativas, sem apologias, sem discursos vãos. Vou vivendo aqui, em paz e harmonia com meus irmãos, e comigo mesmo o amor.